Olá, você está no canal Um Ponto de Vista com Oswaldo Condé. Nós vamos hoje contar uma história chamada As Botas de Abucassim, que é narrada no livro As Mais Belas Páginas da Literatura Árabe de Mansur Shalita. Na antiguidade árabe, na Idade do Ouro da expansão islâmica, existia em Bagdá um homem chamado Abucassim. E ele era conhecido por sua riqueza e pelo fato de ser um homem muito muquirana, muito mesquinho, miserável, apesar de riquíssimo. E ele não trocava as suas botas. Suas botas estavam velhas e ele ia remendando as botas, remendando, a tal ponto que as botas se tornaram um volume excessivo nos seus pés e todo mundo, ao avistá-lo à distância, o reconheciam pelas botas. Lá vem Abucassim com suas famigeradas botas. Um dia, Abucassim foi ao mercado e encontrou com um corretor que lhe disse que havia chegado recentemente uma carga de frascos dourados, de vidros dourados, no mercado, que estavam à venda por um excelente preço, muito baixo, porque o proprietário tinha pressa em continuar a viagem. E esse corretor sugeriu a Abucassim que comprasse esses vidros, que ele poderia depois vender para o Abucassim por um preço muito maior. E assim Abucassim o fez. Mais tarde, no mesmo mercado, ele encontrou com um outro corretor que lhe chamou a atenção para uma carga de perfume de rosas, também de um outro comerciante, que estava disponibilizando por um preço muito razoável. Então Abucassim teve naturalmente a brilhante ideia, comprou o perfume de rosas e colocou os perfumes de rosa nos frascos dourados e levou os frascos com esse conteúdo de fragrância de rosas para a sua casa e colocou numa prateleira, embelezou uma prateleira, deixou numa prateleira de formas que ele pudesse disponibilizar a venda disso posteriormente. Então ele foi aos banhos públicos, muito feliz com essas aquisições e já imaginando os lucros que teria. Chegando aos banhos públicos, ele deixou as suas botas naturalmente perto da entrada e foi se banhar. E lá, durante o banho, ele encontrou com um outro amigo que disse para ele: "Ô Abucassim, essas suas botas são muito feias, muito velhas. Não fica bem uma pessoa rica, com tantos bens, tão honrado na comunidade, andar com essas botas pavorosas, feias, sujas." Aí o Abucassim ficou pensando naquilo, acho que você tem razão. Vou pensar em comprar botas novas, ou adquirir uma outra bota. E o Abucassim continuou no seu banho quentinho ali, nos banhos públicos, conversando com outras pessoas. Na saída, Abucassim dos banhos procurou as suas botas e não as encontrou. Encontrou no seu lugar um par de sandálias magníficas. Então ele imaginou que aquele amigo teria lhe doado essas sandálias de presente. Então ele calçou as sandálias, muito feliz, e foi embora. Ora, as sandálias eram de um cade, um juiz. E alguém, na hora que entrou nos banhos públicos, naturalmente empurrou as botas do Abucassim para um canto, porque eram muito feias e mal cheirosas, e o juiz colocou as suas sandálias próximo do lugar onde estavam anteriormente as botas de Abucassim. Quando ele procurou as sandálias e não as encontrou, ele mandou verificar se de repente o ladrão não teria deixado alguma coisa no lugar das sandálias, não teria feito uma troca, deixado outra coisa. E naturalmente encontraram. Eram as botas de Abucassim, facilmente reconhecíveis. Então o juiz mandou chamar Abucassim, que veio atender o pedido do juiz, calçado com as sandálias. O juiz então multou, mandou dar-lhe algumas chicotadas e o encarcerou por uma semana. Bom, depois disso, Abucassim resolveu se livrar das botas. Ficou furioso por conta desse problema, resolveu se livrar das botas. E jogou as botas
jogou as botas no rio Tigre. As botas caíram no rio Tigre, afundaram. Mas um pescador que ia passando por ali jogou as suas redes na tentativa de capturar peixes e pescou as botas de Abucasim. Quando ele pescou as botas, ele naturalmente as reconheceu, porque elas eram célebres, e pensou, Abucasim não se livraria das suas botas dessa forma. Ele ama essas botas, vou devolvê-las. Então ele chegou na frente da casa de Abucasim, carregando as botas pesadas, molhadas, e chamou Abucasim, que não estava em casa, mas tinha uma janela aberta. Então o pescador arremessou as botas pelas janelas. As botas atingiram naturalmente as prateleiras, com os vidros dourados, com os perfumes de rosas. A prateleira desabou, quebrou, todos os vidros vieram ao chão, se partiram, não ficou um frasco inteiro e o perfume se perdeu. Abucasim chegou em casa e percebeu o desastre que tinha acontecido e começou a amaldiçoar as botas. Então, ele resolveu se livrar das botas mais uma vez. Pegou as botas, levou perto do muro do vizinho, do muro da casa do vizinho e começou a escavar para enterrar as botas. O vizinho, ouvindo a escavação, achou que o Abucasim estava querendo prejudicá-lo de alguma forma, botar o muro abaixo, mudar a posição do muro ou afetar a sua casa de alguma maneira, denunciou Abucasim à polícia. Abucasim, mais uma vez, foi chamado a atenção, levou algumas chicotadas e pagou uma multa. Abucasim, furioso com as suas botas, sem mais saber o que fazer para se livrar delas, jogou as botas no esgoto. Ora, fatalmente, as botas molhadas, infladas de couro, entupiram os esgotos. Os esgotos vazaram. A cidade ficou empesteada. O prefeito, o responsável, chamou os trabalhadores que foram verificar o que tinha acontecido e descobriram a causa do entupimento. Eram as botas de Abucasim. Então, Abucasim foi chamado. Foi multado para pagar todos os consertos do entupimento dos esgotos. Levou algumas chicotadas e passou mais uma semana na cadeia. Ao sair da cadeia, Abucasim, desesperado, sem saber mais o que fazer, imaginou, não tenho como me livrar dessas botas, elas são perigosas demais. Então o que ele fez? Lavou as botas e colocou num terraço para secar. Entretanto, um cachorro, saltando de um terraço para o outro, vendo aquelas botas ainda mal cheirosas, achou que era uma carniça, alguma coisa parecida, pegou as botas nos dentes e saltou de um terraço para o outro para levar as botas. Mas ao fazer isso, as botas muito pesadas caíram de sua boca e acertaram um transeunte, que se feriu gravemente. Os paramédicos foram chamados e, ao ver o que tinha atingido o transeunte, perceberam logo. Eram as botas de Abucasim. Mais uma vez, ele foi chamado a juízo, teve que pagar uma multa, levou mais algumas chicotadas, passou mais uma semana na cadeia. Quando foi libertado, então, desesperado, sem mais saber o que fazer, ele foi até um juiz com as botas nas mãos e solicitou então ao CAD, ao juiz, que fizesse um termo solene de divórcio, de separação oficial dele e das botas, de jeito que qualquer coisa que acontecesse a partir daquele momento com as botas ou que elas causassem não seria mais sua responsabilidade. O juiz contou ao juiz o que tinha acontecido. O juiz deu boas gargalhadas e redigiu o documento de separação. O que podemos aprender com essa história? Ora, dessa forma são os nafs, os desejos. Eles são grudentos como a bota de Abucasim. Enquanto
o juiz da nossa consciência, o CAD da nossa consciência, não redigir uma solene separação entre os desejos e a nossa real consciência, o nosso real eu, não nos livraremos deles, assim como Abu Qasim de suas botas. Até a próxima.